Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cuidado com o cristianismo sem cruz. Meus amados irmãos, a morte de Cristo sobre a cruz para fazer a expiação de nossos pecados é a verdade central em toda a Bíblia. Os sacrifícios diários que existiam no Antigo Testamento, o cordeiro pascual e o contínuo derramamento de sangue no altar, quer no tabernáculo, quer no templo, eram sombras do Cristo crucificado. E esta verdade de Cristo crucificado, ela é honrada também em Apocalipse 5:6. João diz: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Portanto, mesmo na glória celestial, nós encontramos uma visão do Cristo crucificado, uma visão da expiação de nossos pecados. Tire a cruz do cristianismo e a Bíblia torna-se um livro ultrapassado, um livro obscuro. Irmãos, escute bem, você pode conhecer uma boa porção da Bíblia, você pode conhecer os contornos das histórias que a Bíblia conta, você pode conhecer datas de eventos narradas na Bíblia, você pode conhecer os nomes de homens e mulheres que a Bíblia menciona, você pode conhecer vários preceitos das Escrituras, mas se você ainda não descobriu que o Cristo crucificado é o fundamento de cada livro da Bíblia, tudo que você sabe é vão. Seu cristianismo é um céu sem estrelas, é um arco sem flecha, é um compasso sem agulha. Seu cristianismo é um candeeiro sem óleo. Se você conhece tudo sobre a Bíblia, você pode até conhecer bastante acerca de Cristo. Você pode saber onde Cristo nasceu, o que ele fez. Você pode conhecer os milagres, as curas de Jesus, as falas de Jesus. Você pode conhecer as profecias de Jesus, as ordenanças de Jesus. Você pode saber sobre a vida de Cristo, como ele sofreu, como ele morreu. Contudo, se você não reconhecer que o sangue derramado no Calvário foi para resgate de seus pecados particulares, e se você não reconhecer que ali no Calvário é o único meio, é a única solução da sua salvação, tudo que você conhece é vão. Cristo não lhe será proveitoso em nada. Meus amados irmãos e irmãs, cuidado com o cristianismo sem cruz. Hoje há centenas de locais em todo o Brasil, lugares em que as pessoas se reúnem em nome de Jesus Cristo. E nesses lugares nós encontramos muitas coisas estão nesses lugares. No entanto, a teologia da cruz e a expiação de Cristo estão ausentes. Nesses lugares, as pessoas batem palmas, as pessoas levantam as mãos. Nesses lugares, o som é de último tipo. Existe nesses lugares telões de LED, poltronas confortáveis. A central de ar-condicionado é a mais confortável possível. Existem confortos nesses lugares, existem granitos, tapetes, existem porcelanatos, existem vitrais, existe excelente decoração, mas o Jesus crucificado não está sendo proclamado no púlpito. Nesses locais, existem congressos e mais congressos, muitas festas, muitas movimentações, existe ceia do Senhor, existe batismo nas águas, mas Jesus Cristo não está sendo proclamado. Jesus crucificado, a expiação de Cristo, não está sendo proclamado no púlpito desses lugares. Portanto, esses lugares estão em erros.
estão em erros doutrinários. Esses lugares não são lugares apostólicos. Nós estamos precisando de lugares apostólicos. Por que esses lugares não são apostólicos? Porque o amor sacrificial, o amor agonizante da cruz não está sendo proclamado no púlpito dessas igrejas. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode desprezar, não pode se desprender da cruz, porque senão ela morre. As ofertas levíticas no Antigo Testamento eram temporais, eram passageiras, eram parciais, eram preparatórias. Mas a oferta de Cristo no Calvário foi a oferta eterna, permanentemente real, final, perfeita e completa. Por isso, não podemos nos desprender do Gólgota, da cruz do Calvário. A mais cruciante agonia que Cristo suportou foi exatamente a ira de Deus derramada sobre ele sem medidas. Por isso, meus amados irmãos, a espinha dorsal do cristianismo é a expiação do Calvário. Lamentavelmente, muitos líderes, muitas igrejas têm uma visão deturpada, deficiente do que vem a ser a expiação. E quem tem deficiência de entender a expiação, quem deturpa essa expiação, ou tem uma deficiência de entendimento, uma visão diferente dessa expiação de Cristo, prega o outro evangelho, prega um evangelho adulterado. Hoje existem igrejas que estão levando suas ovelhas para as sombras verotestamentárias. Hoje, por incrível que pareça, existem igrejas hoje celebrando a ceia do Senhor ao estilo da Páscoa judaica, com cordeiro assado, com ervas amargas e com pão sem fermento. Lá em Lucas capítulo 22, 19, nós encontramos Jesus dizendo, e tomando o pão, tendo dado graça, o partiu, e lhes deu dizendo, isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus não ordenou aqui que os discípulos organizassem um memorial ou uma lembrança da Páscoa judaica. A partir aqui desse versículo, o que Jesus estava ensinando é que os discípulos, a partir daquele instante, deveriam comemorar a sua morte, celebrando a ceia do Senhor. Foi por isso que o apóstolo Paulo pontuou em 1 Coríntios 5,7, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Portanto, Jesus Cristo cumpriu, é o cumpridor, ele fez o cumprimento, ele é o cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento. Portanto, Jesus, claro, como rabino, ele participou da festa da Páscoa aos moldes da cultura da sua geração, aos moldes da sociedade cultural da sua época. Mas em nenhum momento Jesus ordenou que os discípulos se reunissem para celebrar a ceia através de cordeiro assado, de ervas amargas ou de pão sem fermento. Então, quando um pastor reúne a sua igreja para fazer a ceia, e ele promove ali naquela ceia um cordeiro pascual, ervas amargas e pão sem fermento, este pastor está levando a sua igreja, o seu rebanho, a ser devoto de sombras cerimoniais que já foram extintas, que já caducou com a vinda de Cristo. Portanto, retornar aos cerimonialismo judaico é desprezar a expiação de Cristo. Precisamos entender que os rituais, os cerimoniais do Antigo Testamento são tipológicos. É uma tipologia para o Novo Testamento. Fatos, lugares, objetos do Antigo Testamento são tipológicos, são tipos para o Novo Testamento. Por exemplo, a arca que livrou Noé e sua família do dilúvio, essa arca é uma tipologia de Jesus. Assim como a arca livrou Noé e sua família, Jesus é tipologia da arca. A arca é tipologia de Cristo. Jesus liberta e livra o pecador. A serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, e as pessoas que olhavam para aquela serpente
de bronze era curado, e ali uma tipologia de Cristo. Hoje a serpente é Cristo, entre aspas. Ali era tipológico. Hoje, quando se olha para Cristo e confia em Cristo, as pessoas hoje são, o incrédulo hoje é liberto dos seus pecados. Portanto, homens como José do Egito, como Josué, tipológicos, é uma tipologia de Cristo, porque José do Egito e Josué, é uma tipologia porque eles retratam aspectos da obra que seria realizada futuramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo e o templo do Antigo Testamento são tipos de Jesus. Jesus é a perfeita habitação de Deus entre o seu povo. Jesus tabernaculou entre nós. Portanto, Jesus é o lugar, Jesus é a tenda, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o templo onde encontramos Deus. O Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12, é um tipo de Cristo. Portanto, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, realizado durante a administração pactual do Antigo Testamento, apontavam, prefiguravam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus no Calvário. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, quando o perfeito chegou, o imperfeito deixou de existir, deverá deixar de existir. Portanto, os sacrifícios do Antigo Testamento não removia, não causava mudança interior do homem. Agora, o sacrifício de Cristo tem essa possibilidade de o homem ser transformado interiormente. Portanto, o que chegou ao perfeito, quando o perfeito chegou, o imperfeito não vale mais. Com a vida de Cristo e o seu sofrimento e sua morte, os tipos cessaram. As sombras cerimoniais e os sacrifícios do Antigo Testamento foram banidos com a obra expiatória de Jesus. Todo cerimonialismo, todo cerimonial, todo sacrifício do Antigo Testamento perderam a razão de sua existência. Quando o véu se abriu de alto a baixo, ali encerra-se todo o cerimonial, todo o sacrifício do Antigo Testamento. Ali era um registro claro de que a velha aliança havia cumprido a sua missão. As cerimônias do Antigo Testamento, bem como os sacrifícios, acabaram-se. É triste vermos hoje igreja querendo voltar às práticas judaicas. Lá em Êxodo, por exemplo, 25, 22, fala sobre a arca. E ali é muito claro nesse versículo, mostrando que a arca tinha um papel, foi criada com a finalidade. Deus vinha ali verei sobre ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Ali a arca tinha uma função, e Deus vinha e falava a Moisés e dava as diretrizes para que Moisés aplicasse tudo aquilo que Deus falava a ele, que Moisés dissesse e aplicasse, levava ao povo de Israel o que o Israel tinha que obedecer, tinha que praticar. Portanto, a arca tinha ali um propósito, narrado aí 25 e 2 de Êxodo. Ela foi criada e naquele contexto tinha esse objetivo. Estamos hoje vendo, lamentavelmente, igrejas exibindo réplicas da arca. Estas réplicas têm se tornado uma idolatria institucionalizada. E esses líderes, eles não entendem que a nova vida está baseada em outra aliança. Aliança que Cristo fez no Calvário, quando seu sangue ali foi derramado em nosso favor. O Espírito Santo passou agora a habitar nos nossos corações, e não em arca, e não em objetos. Então, culto celebrado com réplica de arca não é culto, é lixo litúrgico. Culto celebrado com chofar, com quipás, com estrela de Davi, com incensório, não é culto, é lixo litúrgico. A mensagem da graça e a eclesiologia do Novo Testamento dispensa objetos, dispensa o gestual do Antigo Testamento, dispensa os ritos do Antigo Testamento, dispensa o cerimonial do Antigo Testamento, dispensa os sacrifícios do Antigo Testamento. É aberração teológica recriar algo que o próprio Deus autorizou que se acabasse.
Reconstruir simbolismo, erguer algo que Deus quis que terminasse, é abominação. Portanto, Jesus cumpriu em sua pessoa todas as promessas e realizações do Antigo Testamento. Portanto, reconstruir o templo de Salomão, arca e qualquer outro objeto do Antigo Testamento é abominação, é desqualificar a expiação de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua escuta. Louvado seja Deus.